O que você tem que fazer? Quais são as ações propriamente ditas do que você tem que fazer após vencer uma licitação? Vamos lá. Primeira coisa, então, primeiro de tudo, venceu a licitação, né? O que você tem que fazer? Apareceu lá no sistema eletrônico que foi homologado, chuchu, beleza. Primeira coisa que eu tenho que fazer é, vai lá no edital de novo. O ideal é que isso seja feito antes, mas é sempre bom dar aquela recapitulada, principalmente quem participa de muita licitação, que é o nosso caso aqui, a gente participa de muitas. Pode ser que às vezes a gente esteja achando uma coisa, só que se confundir os editais, né? Isso pode acontecer. Você está achando que aquela licitação, a regra é uma, na verdade a regra é outra, porque você confundiu com uma outra licitação que você está participando. Então, terminou a licitação, é sempre bom você puxar o edital de novo e dar uma olhada principalmente agora, não nas partes de habilitação, não, isso daí já foi, mas olhar o quê? A parte da entrega, né? Vai lá no TR, vê lá como que vai funcionar a parte da entrega, principalmente o quê? Prazo de entrega, galera. Qual que é o prazo de entrega desse produto ou desse serviço? Quanto tempo eu vou ter para poder fazer isso após o recebimento da nota de empenho? Isso é muito importante você saber, porque uma coisa é você vender uma impressora, aqui trazendo para o meu caso, que é tranquilo, que a gente tem em estoque a qualquer momento. Outra coisa é você vender 400 impressoras, que é uma licitação que a gente está participando agora. Se a gente vencer 400 impressoras, obviamente não tem a pronta entrega. A gente vai ter que parar, produzir, o caramba. No caso aqui, o meu cliente é fornecedor, ele é fabricante. Mas se fosse um distribuidor, pior ainda, porque aí você ainda depende de um terceiro aí para poder te arrumar material. Então, tudo isso é importante que você já esteja sabendo, obviamente, até mesmo antes de participar da licitação. Mas é sempre bom que você dê uma recapitulada no pós-licitação. Dê uma relembrada e, se for o caso, já faz contato com seus fornecedores e já deixa eles ali em QAP, né? Já deixa eles ali em condições de poder te entregar esse produto ou prestar aquele serviço quando for solicitado, beleza? Outra coisa importante, algumas licitações, alguns editais exigem que você envie documentação em forma física após o fechamento da licitação. Então, algumas vezes aqui, é raro, cada dia mais está mais raro ainda. Quando eu comecei lá em 2016 a vender para o governo, isso era muito frequente, muito frequente. Eu já cansei de ir em cartório, reconhecer firma, autentica documento, manda por correio, já fui várias e várias vezes. Com o surgimento cada vez mais da tecnologia, certificado digital, isso tem caído por terra. Você consegue mandar toda a documentação por e-mail, mas ainda tem os pregões mais raízes, né, que exige que você mande a documentação aí por correio mesmo, de forma física. Você imprima, assina, aquela coisa arada toda. Então, eu já vi também pessoal perdendo licitação, a gente foi convocado para assumir porque o cara não mandou documentação em forma física. Besteira, né? Já tinha vencido todo o processo, deu mole no finalzinho. Então, dê uma olhada no edital, só dê aquele confere para ver se não precisa mandar nada, porque se precisar, geralmente tem um prazo. E aí, obviamente, atente-se a não perder esse prazo aí. Beleza? Confirmar se a licitação é pelo sistema de registro de preços ou não, o SRP. Mais uma vez, o ideal é que você veja isso até mesmo antes de participar. Mas, é aquilo que eu falei, quando você participa de 4, 5 licitações por dia, é normal, às vezes, você confundir a regra de um edital com a regra de outro, é normal. Então, é por isso que é importante você ter um checklist para cada um dos processos e vencer, terminou a licitação, puxa o edital e vai lá nas principais partes ali, que com o tempo você já vai pegando, do que você tem que olhar no pós-licitação. Uma delas é isso daí que eu já falei, prazo de entrega, a outra se tem que mandar o documento de forma física e essa questão se é SRP ou não. O SRP, se for SRP, você já vai ter que ter em mente que você não será obrigado, e isso muito provavelmente não acontecerá também, de mandar o produto ou entregar o serviço em sua totalidade e de forma imediata. Quando é SRP, muito difícil ser assim. Quando é SRP, o órgão público ele vai pedindo isso daí, né? Quem já está acostumado já sabe que quando você vence um registro de preço, você tem que manter o seu preço ali por um determinado período, que geralmente é de 1 ano, e aí você tem esse período para você prestar esse serviço a entregar esse produto. Então é geralmente durante esse período aí que você vai fazendo as entregas. Mas quando não é SRP, quando você
puxou o edital e viu que não é SRP, viu que é para entrega imediata, já começa a colocar a barba de molho aí para você entregar, né? Falar com seus fornecedores, ou se você for fabricante, já começar a comprar insumos para você produzir a parada para você entregar, porque você já sabe que daqui a pouquinho vai estar recebendo o empenho aí, e aí tem aquele prazo de entrega, que você já viu quanto que é também, para você não correr o risco de perder o prazo de entrega. E aí, galera, prazo de entrega é outra questão aí polêmica, né? Vai ter órgão público que você vai atrasar o prazo de entrega, vai trocar uma ideia e o cara vai entender. Aí ele vai estender o prazo de entrega para você. E vai ter órgão público, o cara vai ser babaca, né? Não vai querer nem saber o motivo. Vai lá e já vai abrir um processo de advertência e tudo mais. Então, vai depender de órgão público para órgão público, tá certo? Mas, por via das dúvidas, é só você entregar no prazo de entrega correto, que você não vai ter problema nenhum. Independente se o cara é legal, se o cara é babaca, independente de como o órgão público seja, servidor público lá, no caso. Então, vá se preparando já para isso daí. Agora, quando você, após vencer a licitação ali, venci a licitação, tô lá, puxei, já vi que é para entrega imediata, você tem que deixar as coisas preparadas, mas não quer dizer que você tenha que ir lá e já fazer. Não confunda, tá? Eu não estou falando aqui para você, isso é uma dúvida comum e eu vou enfatizar isso bem até. Muita gente acha, pô, venci a licitação, eu já tenho que comprar o produto para poder entregar? Eu já tenho que começar a contratar a galera para prestar o serviço? E não é assim. Você tem que esperar o recebimento ou da ordem de empenho, né, da nota de empenho, ou da ordem de serviço, ordem de fornecimento, ou até mesmo do contrato. Enfim, o órgão público ele vai solicitar, né, esse produto ou esse serviço. Ele vai entrar em contato com você e vai pedir. Enquanto isso não acontecer, não faça as coisas por achismo, né? Por coisa que você está achando que é assim. Eu já vi isso com meus próprios olhos aqui sendo fornecedor, já vi a época que eu fui militar também, lá quando eu recebia lá os materiais no almoxarifado, da galera simplesmente entregando o produto lá, sendo que eu não tinha pedido na época que eu fui servidor público. E aí, meu amigo, o que eu vou fazer? Vai voltar, não tem o que fazer. Né? E não é porque o cara é babaca, não é. É porque quando você quando o fornecedor entrega o produto, presta o serviço sem antes ter a nota de empenho, isso acontece uma coisa que a gente chama de inversão dos estágios da despesa. E isso é crime, né? Isso não pode acontecer. A nota fiscal, a entrega do fornecedor, ela tem que ocorrer depois do empenho ter acontecido já. Se aconteceu antes, inversão do estágio da despesa, e aí você, servidor público ou você, fornecedor, pode até responder inquérito, né? E ser prejudicado por causa disso daí. Então não é babaquice do cara nesse caso, beleza? Então você só pode entregar depois de solicitado. Outro exemplo que acontece demais também, fornecedor entregando porque achou que tinha que entregar. Chega lá, não tem onde colocar. Às vezes o almoxarifado do órgão público é pequeno, não tem espaço. Por isso que o cara não pediu ainda. Então, mesmo que seja de entrega imediata, mesmo nessas ocasiões, ligue antes para marcar o agendamento da entrega, para perguntar se já é para entregar ou não. Né? Não faça as coisas sem comunicação, galera. Senão, você vai acabar pagando aí do seu próprio bolso e vai acabar aprendendo da pior forma possível, beleza? Então, é só para você olhar e se preparando já, mas não é para fazer nada. Aí vem o próximo passo. Confirmar o prazo de entrega, já comentei, mas tem uma coisa aqui que é legal. Tem órgão público, tem edital, tem licitações aí que existem cronogramas de entrega já no próprio edital. Então, é comum a gente participar aqui de licitação de gênero alimentício. E a gente representa uma padaria. Um dos nossos clientes é uma padaria. E aí ele vende pão, né? A gente ganha tudo que é pão, porque é uma padaria, ele mesmo faz. E aí, o que acontece? Geralmente, quando é pão, é uma coisa que nós brasileiros estamos acostumados a comer todo dia, existe um cronograma de entrega já. Então, ele coloca lá em alguma parte do termo de referência que o fornecedor que venceu, após a assinatura do contrato, já tem que ir lá, ter um cronograma certinho, ó, segunda-feira tem que entregar tanto pão, a terça mais tantos, e aí vai, né? Então, cada edital vai ter lá o cronograma, e aí você, fornecedor, é só pegar e seguir esse cronograma. Se você não se atentou,
né? Nesse caso, né, você vai também rodar. Porque vai ficar alguém lá sem comer pão e pessoa com fome fica da vida, né? Aí você vai ouvir 2 vezes aí só por não ter feito a coisa, né? O que é pior ainda. Vamos lá, então o cronograma de entrega também é muito importante. E para aqueles que são da área de serviço, licitações de obra de engenharia geralmente tem um cronograma físico-financeiro, que é a mesma coisa, né? Tanto você entrega da obra e eu te pago tanto. Depois você faz mais tantas partes aqui da obra, eu te entrego tanto. Cronograma físico-financeiro é a mesma coisa, só que é para serviço. Confirmar o local de entrega. Isso daqui também é muito importante. Existem órgãos públicos, galera, que não têm o que a gente chama de autonomia administrativa. Ou seja, apesar de existir o órgão público, ele mesmo não tem um poder de compra, vamos dizer assim, uma forma que seja fácil vocês entenderem. Exemplo prático, o quartel aqui de Campinas. É uma área gigante militar, existem lá diversos quartéis lá dentro, porém apenas 2 desses quartéis têm autonomia, né, administrativa, ou seja, só esses 2 órgãos públicos, esses 2 quartéis podem, de fato, ir lá e fazer licitação e comprar e etc. Todo o restante fica meio que amarrado ali. Eles compram junto, né? A gente chama aí de... Nesse caso aqui, tinha um nome lá de condomínio, né? Era o nome que a gente conhecia lá. Mas entenda isso daí. E aí, o que acontece? Algumas vezes, em algumas licitações que a gente fazia, são órgãos públicos diferentes. A gente está comprando centralizado num único lugar, a compra ela vai sair de um único CNPJ lá, que era o quartel da brigada, só que o fornecedor que ganhava, ele tinha que entregar em vários lugares diferentes. Ó, desse produto aqui, tanto vai para a companhia de comando, tanto vai para a companhia de comunicações, o outro vai lá para o batalhão de infantaria, enfim. Então, os lugares de entrega mudam e pode ser que em determinada ocasião isso vai te prejudicar, outras nem tanto. Aqui, o cara que entrega em um, entrega em todos, não tem muita diferença, é muito perto um do outro, mas nem sempre é assim. Tem uma coisa que a gente chama de participantes também, que aí eu não vou entrar no mérito aqui para a aula não ficar muito longa, mas existem ocasiões que vários órgãos públicos eles licitam juntamente. Eles se juntam ali e fazem um único processo licitatório, só que quando nós fornecedores vencemos o processo, a gente tem que entregar em todos esses órgãos públicos aí. Tá bom? Isso vai estar tudo no edital, vai estar tudo certinho lá. Quem já é aluno do mestre da licitação já sabe como isso funciona e não vai ter problema com isso daí, tá? Então, atente-se ao local de entrega. Às vezes você está achando que é para entregar no local, aí quando fez o pedido lá, você entregou tudo num local só, não viu que tinha aqui uma parte do produto para outra, e pode ser que aconteça de órgão público estar numa cidade e outro órgão público estar em outra cidade, ser um outro local de entrega em um outro município. E aí pode ser que você tenha um prejuízo na logística, tá bom? O caminhão tem que voltar, aquela coisa toda, de repente o produto é perecível, acaba estragando, né? Enfim, só dor de cabeça. Então, coisa também que você tem que se atentar certinho. Verificar se é necessária alguma medida no ato da assinatura do contrato. Isso é muito importante. Então, vários editais, eles falam lá que, no momento da licitação, você apresenta tais documentos. Só um exemplo. No momento da assinatura do contrato, você tem que apresentar mais outros documentos lá, né? Que é, por exemplo, um contrato um comprovante de que você contratou um funcionário lá técnico, um outro documento qualquer lá, que você montou, isso é muito comum em licitações de serviço, de terceirização de mão de obra. Você tem que montar um escritório no município que vai ocorrer o serviço. Você vai lá, tem que montar o escritório. Tudo isso daí vai acontecer no ato da assinatura do contrato. Garantia contratual, você tem que apresentar garantia contratual no ato do contrato. Então, tem várias coisas que pode ser que você participe de uma licitação que não tenha nada demais. Pode ser que você participe de uma licitação que você tem que fazer mais um monte de coisa no momento da assinatura do contrato. Se você não tiver atento a isso daí, se você deixar para correr atrás no momento que você vai assinar lá, fica sabendo, é surpreendido, pode ser que não dê mais tempo, pode ser que o órgão público te desclassifique ali na hora, tá bom? Então, galera, mais uma vez repetindo, né, para aqueles que chegaram agora, várias dessas medidas aqui têm que ser feitas até mesmo antes da licitação acontecer. Você tem que tomar ciência disso daqui antes de você participar, mas
Depois da licitação, o que eu falo é o seguinte, pega o edital e dê aquela boa e velha recapitulada, né? Só para você não ser surpreendido, não ser pego de calças curtas aí, beleza? Então, verificar essa questão também de no momento da assinatura do contrato se você vai ter que apresentar mais alguma coisa. Ser surpreendido lá na hora pode te custar aí o preço de um contrato, seja ele qual for, né? Eu já vi empresas sendo desclassificadas por não cumprirem isso daí também.